Não, não é porque acabou não, é porque ele para de vez em quando mesmo. Beleza? Então assim, a gente fez ali o gera QVD, ó, e a gente vai chamar esse gera QVD agora dentro do loop lá, ó, tá? Lembrando, né? Se eu estou fazendo aqui um loop e vou chamar aquela função lá, que é o meu gera QVD, essa declaração aqui ela já tem que ter sido feita, tá? Então aqui, ó, a gente vai usar aqui, eu estou só baixando a cadeira aqui, ó. Daqui a pouco eu estou lá no chão. Vamos lá. Então aqui, ó, como é que a gente faz a chamada da sub lá, né? A gente usa a palavrinha reservada aí, call, né? O comando call, e aí o nome da nossa sub lá, gera QVD. Abre o parênteses, passa o nome da tabela, né? Esse nome da tabela aqui, vou colocar entre aspas, simples, vai ser esse mesmo cara aqui, ó. Tá? Mais uma vez aí, né, Márcio? Aqui, ó, dentro das aspas, ó, é como se ele estivesse vindo aqui escrevendo o conteúdo que está lá dentro daquela variável. Como se ele estivesse vindo aqui escrevendo assim, ó, cliente dólar. Certo? Que é esse nome que a gente declarou aqui em cima, aqui, ó, que são os nomes que estão lá dentro da minha planilha, lá que a gente está usando como exemplo aqui. Tá? Beleza? Vamos ver se ele está rodando então. No gera aquele QVD lá, no call você colocou o vtable name. Ah, sim. O vtable name. Obrigado, João. Aqui, ó. B tabela nome, né? Essa que tu colocou lá no pedaço. Então aqui, ó, fica assim, né? Vamos lá, vamos mandar isso aqui. Tirar isso aqui. Carregar dados. Ó, deu um erro. Fica com as aspas mesmo? Oi? Fica com as aspas mesmo ali dentro do gera QVD? Vamos ver aqui. Acho que é porque você colocou lá na sub, você colocou o VTable name também? Vê tabela. Não, não tem que Não ser o nome precisa? não. Não, isso aqui é o Ah, parâmetro. você É o colocou. parâmetro que você está Ah, passando, tá? Em algum momento eu faço um vazio. É gera QVD mesmo? Gerar. Gera QVD, sub, gera QVD. Tá, falei, mas não fiz, né? Se eu vou chamar aqui o call gera QVD, olha só, isso aqui é a primeira aba. Então eu estou passando por esses comandos aqui sem ter passado por esse comando aqui, tá? Então outra coisa que é interessante, né? Que eu estou fazendo nos projetos, essa aba main aqui, ó, eu estou deixando só com o que vem padrão aqui mesmo, certo? E aí eu crio uma outra aba aqui para as cargas, ó. Carga, por exemplo. Né? E ela tem que vir depois aqui da declaração de sub. Então vem a aba main, onde a gente tem lá as variáveis de ambiente. Essa parte inteira aqui eu vou tirar daqui e vou levar lá para a carga. Tá? Aqui, ó, Márcio, a gente falou que cada banco de dados tem um comandozinho que lista as tabelas daquele esquema. Então, por exemplo, a gente falou aqui sobre o MySQL. O MySQL tem um comando lá que chama showtables, que ele lista, ele cria uma tabelinha para você, como se estivesse fazendo um select, né, com o nome de todas as tabelas que tem naquele esquema. Então, nesse caso aqui, como a gente não está acessando o MySQL, que não tem o MySQL instalado aqui, a gente está simulando aqui com a tabela inline. Mas essa tabela inline aqui, ó, poderia vir de um comando SQL, certo? E aí no Oracle você tem lá um comando que traz essas tabelas, no SQL Server você tem, né? Isso é legal. Isso é bem bacana, porque aí você lê o banco de dados inteiro, né? E que a gente falou lá, que é interessante quando você está começando um projeto, você conhece muito bem o banco de dados que você está carregando, você carrega todas as tabelas, faz um extract dela, aí você não precisa ficar lendo o banco de dados toda vez, e aí você trabalha em cima dos QVDs extraídos. Então o QVD extraído ele é uma cópia do banco de dados, certo? Como se fosse uma réplica do banco de dados mesmo, o banco de dados replicado. E aí você trabalha em cima dos QVDs, que é muito mais rápido para ler do que você ficar acessando o RAID, acessando o banco, né? E aí quando você tiver um conhecimento de quais as tabelas você vai realmente utilizar no projeto, aí você pode criar uma inline com o nome delas, né, e partir em cima dessas tabelas aqui. Então se eu quisesse, por exemplo, carregar todas, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Comentar isso aqui e descomentar isso. Né? Desde que tenha o mesmo nome que esse cara aqui traz, ó, aqui na minha inline, né, o resultado é o mesmo, certo? Então isso eu estou fazendo na ITI também. Às vezes quando eu quero carregar tudo, aí eu descomento a minha inline, eu comento a minha inline e descomento o comando SQL, aí trago tudo. Aí eu faço minhas análises ali e depois eu volto, né, o que eu estou precisando. Beleza?
Vamos lá. Então carregar aqui agora. Ó, deu um erro aqui. Acho que é NF item que tá lá. Tá? Não é itens, não? Não, é item. É item, só que o meu tá dando outro erro aqui. Isso, é item, isso. O meu também tinha dado erro, também a gente já corrigiu isso. É realmente é item. Ó, outra aqui que deu erro, ó. Meu Deus, isso aí. É, table nada not found. Então aqui, na verdade, como eu estou indo de 0, né, eu tenho que ir a n menos 1. Certo? Então aqui é o número de linhas, né? Por favor. Número de linhas menos 1. Você não quis me ouvir. Certo? Foi mal, desculpa aí. Fica chateado, né? Beleza, ó, passou. Ó, carregou clientes, 39 registros, nota fiscal 1022, nota fiscal item, né? Outra coisa legalzinha que dá pra fazer aqui dentro, né? A gente pode usar um trace aqui, ó. Trace. E aí usar o nome da tabela. Eu dou erro no drop. Ó, vou usar aqui, ó. Carga da tabela. Na verdade, eu vou colocar ele embaixo Essa aqui. base aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou pegar aqui o nome da tabela. Vou colocar outro trace aqui para pular um espaço. Não tem, que não tem. Trace nada. E lá embaixo outro trace nada. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Como se estivesse passando. Ah. Ele não tocar esse passinho aqui, tá chegando Vai vazio. ver bem tudo que eu faço. Ó, carga da tabela cliente. Estou te copiando nessa hora. Carga da tabela cliente. Aí vem aqui e carregou a tabela cliente. Carga da tabela nota fiscal. Vem aqui e carregou a tabela nota fiscal. Carga da tabela nota fiscal item, né? Então facilita para você achar ali dentro do log, né? Alguma coisa quando você está carregando, né? É algum problema aí, Gustavo? Uhum. Deixa eu ver. Como mandei jogar lá, esse cara tá vazio. Vai lá, deixa. Vai lá no seu loop lá no Carlos. Ah, você usou planejamento também, né? Isso também. Cliente, produto, vendedor, fiscal, de 0 até tabelas menos 1. Aqui o VD, todo asterisco, tabela nome, beleza? Vamos lá no seu gera aqui o VD aqui, deixa eu ver, store, O meu também tá dando um erro aqui. tabela, tabela ali. Drop table, tabela. Engraçado. Vai lá baixinho sua, esse criou os QVDs lá. Então eu não queria não. Tá dando erro no drop. Não criou os QVDs nenhuma. Então já deu erro na primeira execução. Deixa eu ver a minha que você está criando. Ele, na verdade, não tá, o nome que ele tá passando, não tá, a variável não tá chegando lá pro final. Ó, o meu criou todos aqui, ó. O meu não criou não. Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui então no código. Vamos lá. Nem nada. Vou pegar o zoom aqui. Vamos lá pra isso lá. Ó, tabelas carregar. Nome tabela, o nome do campo que eu usei. E aqui cliente, dólar, nota underline fiscal, dólar, nota underline item, dólar, produto, dólar, categoria de produto, dólar e vendedor, dólar, certo? Os três ali que você me colocou. Ok? Não, os três não faz diferença não. Beleza? Vamos lá. Da hora diferente. Aqui agora embaixo, let ver tabela nome igual a pic, aí entre aspas simples o nome da tabela que é esse nome aqui, ó, o nome do campo que a gente criou lá na inline, dólar i, que é a posição da variável aqui, Eu achei. achou? Achei. Não, continua aí. O seu continua dando erro? Eu tô dando erro no store. Desculpa, no drop. Esse aqui eu copiei daqui, mas ó, tem aqui, ó. Vamos lá, então continuando aqui. Quer dar uma olhada aqui? A gente fez... Não, vamos passar aqui rapidinho. Tá. Tô olhando ali. Aí vem aqui, né? A gente criou um rótulo aqui em cima, ó, entre colchetes, né, com 2 pontos. Load asterisco from, aí treinamento XLS, BIF, image labels, table is, e aí o nome da tabela que a gente carregou aqui em cima, né? Tabela não. Tabela nome, que é o nome da variável que a gente criou lá em cima. Qual criar gera QVD, né? Ele vai passar esse gera QVD aqui, vai passar entre aspas simples, e o nome da tabela também, que a gente utilizou ali, e deu um trace aqui para pular uma linha, tá? Beleza, vamos lá agora para subs e variáveis. Ó,
subgera QVD, aí o nome do parâmetro que eu vou passar aqui vai ser tabela, certo? Isso aqui é o nome do parâmetro, né? Agora entendi. Store, entre colchetes, e aí o operador de expansão, tabela, intio, Ah, tá aí no erro. colocou o intio, né? Coloquei V tabela. Ah. Mania. Pois é, vtabela não existe. Não A gente existe. criou aqui, ó, vtabela nome. Mas se Legal. você tivesse colocado aqui vtabela nome, ia funcionar? Não sei, mas cara. Ia, Camilo? Ia, tá? Porque as variáveis no ClickView e no utilizadas, ClickSense, funcionam. elas são globais. Então, naquele ponto do script ali onde você fez o loop, ela existe. Nesse ponto aqui, ela existe também. Então, ela vai pegar o último valor. Então, nesse caso aqui, Mesmo- funcionaria. Mas Mesmo o- ele não sendo criado, ele sendo criado lá na outra. mesmo sendo criado lá. Não tem conceito de Ah, variável porque- privada. porque é sub. Não tem encapsulamento de variável no ClickView nem no Você ClickSense, quer dar tá? pau por causa disso, mas esquece. Ela só tem que ter sido criada antes, ela tem que ter sido executado um comando antes que criasse essa variável. Então ele vai pegar o último valor da variável aqui, tá? Mas eu aconselho fazer assim, ó, é mais elegante, né? A gente usar o parâmetro ali e pode dar problema em alguns outros casos aí para vocês. Eu faço que beleza mesmo. Mas Beleza? assim, Funcionou de todo mundo? Funcionou o seu agora? vou mandar agora. João, funcionou? Aham. Beleza. Só que tá dando pau aqui, ele fala, ele quando chega na NF item, Então não funcionou. não, ele funcionou parte aqui, Funcionou, tio. até... Mas não é itens, é item. Então, Já é corrigiu. item, ó. Não, você colocou item Ó, com eu vou N. colocar aqui de É novo. com M. Item com M. M. Ah, é Pode com falar aí. M. Foi mal, cara. Item. Aqui, ó. Outra coisa que dá pra trabalhar aqui, ó. Ficou os nomes de arquivos aqui, ó, com dólar na frente, né? Mas a ideia, assim, já que a gente está fazendo uma extração e esse nome é o nome da tabela que está na fonte, mantém. Mantém. Não inventa de mudar, não, porque a hora que você tentar achar, você vai procurar num banco de dados lá, você tem que procurar com o mesmo nome. Então, se o arquivo está com o mesmo nome, fica mais fácil você achar no banco de dados de origem. Certo? Beleza? Então, a gente criou aqui uma camada de extração. Tranquilo? Vamos seguindo aqui no conteúdo. Vamos lá, então a gente fez aqui uma subprocedure então, para gravação dos QVDs, né? Agora a gente vai criar uma outra aplicação para fazer a transformação. Cada vez mais, pessoal, eu estou trabalhando dessa forma, criar uma aplicação separada para fazer extração, outra aplicação separada para fazer transformação e outra aplicação separada para ser o seu dashboard. Ou outras aplicações separadas para serem os seus dashboards, né? Que você reaproveita e você consegue organizar um pouquinho melhor o seu projeto. Lá na carga no QMC, né, aí é claro que você vai ter que agendar uma carga da extração, na dependência da extração você coloca a transformação, na dependência da transformação você coloca os dashboards, tá certo? Vamos lá? Vamos criar uma aplicação nova então? A gente pode salvar essa aqui, né? Função dessa aplicação aqui é só ler os dados no banco de origem e criar os QVDs. Né? Uma aplicação que só faz extração. Pode fechar ela aí, não esquece de salvar. Adriano, o meu não. Se quiser estar com algum problema que ele não salvou aqui. Não sei. Era para ter carregado, né? Ó, produtos, não Só salvou. aí fica o treinamento aqui, lá. só Não, a gente salvou que essa aqui, ó, comércio e extração. Uhum. Então troca aqui por comércio e extração. Aqui, ó. Ele Comércio. fica na nuvem, né? Então, Porque eu loguei mas ele esse como- desktop aqui não fica... Ele apareceu uma tela de login da Click. Não fica na nuvem. Não fica não? Nuvem é uma coisa, desktop é outra. desculpa. Desktop é Ele local. não- Então por que ele pede o login pela Porque a Click quer controlar quem está acessando o ClickSense. Isso aí entrou Só... depois da versão 3, sei lá. pra E se eu frente, tiver sem coisa assim. internet, como é que eu faço? Você não faz. Eu vou conseguir Se você usar. não tiver logado Na uma verdade, vez, não consegue. Só uma vez? ele dá os erros, mas você insistir, ele passa, Não, né? ele passa. Uhum. Você quer Mas se insistir? você não tiver logado nenhuma vez, você não vai conseguir. Não consegue. Então agora eu consegui, se amanhã for usar E local, tiver sem internet, se tiver sem internet, Ele vai dar deixa. erro, se você continuar mexendo, ele passa. Vamos lá? Já passei por isso. Aqui então, pessoal, criar novo aplicativo. A gente vai chamar também de Click Knowledge, que é um nome difícil que eu arrumei, né? Você gosta de ser diferente. Click Knowledge, transformação.
ok? Criar, abrir aplicativo. Quem já fez um projeto mesmo de ClickSense aqui? Eu já. Camila, o que você acha desse adicionar dados aqui, que parece que é gerenciador de dados das bolinhas lá? Ah, cara, isso aí pra mim, eu não uso. Não usa não, né? Não, mas Assim, eu acho que eu acho lindo, é né? uma forma mais rápida, né, de você carregar, e tem aquela questão de associação do mapa, né, que ele já identifica os campos de cidade O e tal. calendário ele também cria. pra Eu todas queria as o calendário, datas. mas cria com nomes em inglês, né, dá pra você traduzir, mas não é uma coisa muito simples. Eu pensei que ele já ia gerar calendário como se fosse um master. Se eu tivesse várias tabelas com data, mas não, ele Não. sai criando para Só cada cria data pra cada toda. uma. Isso, quebra cada uma delas, né? E dessa forma esse aqui faz isso. Faz. Então, assim, eu acho melhor utilizar o script, né? Acho melhor utilizar o editor de porque script. É mais a gente tá profissional, acostumado, na verdade. Agora para o usuário que quer, É. que quer quebrar, fazer mid de campo e não sabe como é que faz script, aí Isso. você consegue fazer isso Aí aí pelo fácil. gerenciador. Inclusive está sendo embutido uma inteligência artificial cada vez mais nesse gerenciador de dados para identificar quais que são as melhores associações. Por exemplo, você tem um campo, 2 tabelas que se associam por um campo, só que os nomes de campos são diferentes. Ele consegue identificar que o conteúdo desse campo nessa tabela A é igual ao conteúdo de outro campo na tabela B. E aí ele te sugere a associação naquele campo ali. Eu tive um caso no metrô, estava fazendo um projeto lá. O meu link entre 3 tabelas eram 3 campos distintos. Era umas. Como Chave se fosse, composta. chave composta, ele conseguiu reconhecer também. Conheceu também? Legal. E ele criou uma chave Sintético. uma chave sintética ou criou uma chave automática para. Ele criou uma automática. Foi? Nossa. Legal. Isso é legal. E também parece que está sendo embutido aí a questão de fazer left join, concatenate. Então é só jogar os QVD que monta. Isso, aí a Só- ideia é essa, que facilite bastante esse tipo de operação. Tem que estar Tá? direitinho. É, De geração? Se não tiver de- Hã? De geração? De carga das informações, né? E Foi o que modelagem o- também. Foi o que o Hudson mostrou lá, que o cara só carregou a planilha de Excel, jogou e já gerou já. Gerou até a pasta, né? Com os É. gráficos, né? Isso. Que ele mostrou um vídeo, né? Mostrou uma foto. só. Uma foto, Isso. Ele criou a pasta automaticamente, né? Tá, isso é uma coisa que nessa versão de abril, ele sugere, na verdade, você pegar um campo, se você pegar um campo e arrastar para a pasta, ele já te sugere a melhor visualização para aquele campo. Já testei isso. Isso é legal. Ele chama lá de... depois a gente pode olhar aqui, eu esqueci o nome. Alguma coisa automática lá que ele faz. Tem como você desligar isso também. Tá? Vamos lá, então. Pra você alterar o tipo de gráfico que ele sugeriu. Isso. Script? Então abri aqui o editor de script, né, dessa transformação agora. Já vamos seguir aqui as melhores práticas, né, criar uma aba aqui para subs e variáveis. E uma outra aba para carga. Abra não. Abra né? de célula. Abra de célula. Esses subs e variáveis aqui, ó, inclusive a gente pode aproveitar lá do Click Knowledge lá, né, aquela sub que a gente criou lá, tá? Então, vou pegar ela aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Desculpa. Como é que você faz? Aqui, ó, vou abrir a extração novamente, só para aproveitar aquele código que a gente digitou lá. Como é que você abre? Você vai lá no main. Aqui no Hub, ó. No hub, né? No primeiro. No Hub você tem todas as aplicações, né? Então eu vou copiar aqui a sub gera QDD, ó. Ctrl+C. Vou lá na minha aplicação de transformação e vou colar ela aqui, tá? O que vai mudar aqui, ó, é só que aqui não vai ser comércio e extração, vai ser comércio transformação, certo? Já existe essa lib aqui? Não, né? Então a gente tem que criar. Estou acompanhando, tá? Tá muito rápido. Só um minutinho. Eu tô perdido. Fabrício, será que eu não salvei? Não é possível. É só porque você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele cria os númerozinhos lá. O meu do Ctrl+C, Ctrl+V, ele cria os números no meio do caminho. O senhor fez isso também? Número? Como assim número? Começa. Eu dei um Ctrl+C, copiei,
subs e variáveis de um, joguei no outro e apareceu os De não só 2, não. 3, 4. É isso mesmo. Não, É tá certo. Já tá aberto. É Essas são as clicar, é pastas. só clicar Essas aqui nas são as pastas. Só você criar Em aqui, cima, ó. Editor da carga de dados. Foi pior que eu só vi. Nesse caso aqui ele vai criar a pasta? Não, tem que ir lá criar a pasta. Tem que criar. Tem que criar, né? Eu criei também uma lá pra ficar criando as pastas, quando não existia. Ah, é. Não vi. Vamos lá? Não dá pra fazer cada cambiar. Então eu copiei de lá, né, pra cá, já aproveitei isso Porque aqui, tem o ó. problema do... Lá nós fazemos a carga de ano e mês. É quando vira o ano. Vamos criar aqui então uma conexão? Primeira coisa, eu tenho que ler. Vamos lá, pessoal? Fiz um trabalho assim, mas eu não gravava por mês o nome da pasta ou alguma coisa assim. Eu criei uma database dentro do QBD e gravava a data lá. Então era sempre o mesmo QBD. Eu fazia a carga no banco, depois eu sumi meu QBD e gravava ele com essa data. E aí sempre no QBD eu tinha lá a data e eu sabia exatamente quando eu tinha carregado ele. Vamos lá, então, primeira coisa, a gente gerou uma aplicação que leu da origem e criou QDDs extraídos, exatamente como está na origem, a gente fez uma cópia da origem, né? Eu tenho que ler essa cópia agora e transformar ela e gerar os meus dados transformados, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ler aqueles QDDs que a gente criou lá, não tem? Então, vamos criar uma conexão aqui, ó, tá? Que vai ser lá no C2 pontos, no meu caso aqui, né? Click Knowledge, comércio, QVD, QVDE. Tá aqui, ó. Meus arquivos estão aqui, né? Os QVDs que eu criei. Eu posso inclusive dar o mesmo nome. Aqui cabe um parêntese aqui então. Quando você está trabalhando lá no ClickSense Enterprise, você cria as Data Connections, né? As conexões de dados, e aí essa pasta que a gente criou aqui para o QVDE, ela já vai estar disponível, né, para o seu usuário. Então ela já vai estar aparecendo para você aqui, ó. Basta você selecionar, tá? Nesse caso, como a gente está trabalhando com o ClickSense Desktop, então a gente vai criar aqui novamente, ó. Então aqui vai ser o... Como é que foi o nome que a gente deu lá? Click Knowledge mesmo? Knowledge... Começa a Extração. Começa a extração. Comércio, extração? É. Ótimo, mais fácil, né? Comércio, extração. Tá? Então eu tenho que ler esses dados, né? Então eu vou criar aqui a mesma conexão que a gente tem lá. Comércio, extração, criar. Vamos lá, vamos carregar aqui, ó. Vamos pegar aqui Deixa eu só entender como é que ficou só subs e variáveis. Você só mudou ali comércio e transformação. É, e a gente mudou aqui para comércio e transformação. Vamos criar aqui já, né? Eu criei com um tracinho ali, né? Então vamos colocar um tracinho. Na verdade o outro lá não tinha tracinho, né? O outro não tinha. Tá, então eu vou tirar o tracinho aqui. Tirar o hífen. Vamos criar uma nova aqui, ó. Apontando lá para transformação, né? Então agora a gente vai... Acho que você não criou a Você não Mas criou a criar pasta. a pasta, né? Deixa eu criar ela lá. QVD. QVDT. Certo? Acho que acaba que não vai dar pra gente falar dos outros itens. Tá com frio eu? Eu supero. Não, eu diminuo porque eu tô longe aqui. Não, mas deixa, você tá de terno, fica Deixa eu fica colocar quente. pra cima então. Switch. Como é que tá melhor? Pra cima aqui ou pra baixo? Assim dá legal. Melhorou. Melhor? Beleza. Ontem eu fiquei gelando ali também, com 9 horas, debaixo do ar do Sérgio também. Foi? O que foi? Tá frio? Não sei não. Não, a sala deles ali é freezer. Na hora que você chegou, rapaz, você estava aguentando isso aqui. Vamos lá, Né? então aqui, ó, essa nova conexão a gente vai apontar para o QVDT e ela vai chamar comércio transformação. Tá? Criar. Então ficou